todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de transmitir uma breve mensagem para que você possa nela meditar e ser abençoado, mas eu quero antes estender um convite a você que me assiste aqui da cidade de Marília ou de uma cidade próxima. Domingo acontece na Igreja do Novo Nascimento as reuniões do Espírito Santo. São reuniões direcionadas para oferecermos o nosso louvor, adoração, expressarmos a nossa fé, reuniões para que as pessoas possam alicerçar a vida na palavra de Deus, né? Mas nós também realizamos várias orações direcionadas para abençoar os demais aspectos da vida das pessoas. Às 9 da manhã, no principal. Depois temos a segunda reunião às 7 da noite, na rua Prudente de Moraes, 1020, no bairro do Alto Cafezal. Lá no Rio de Janeiro, a pastora Nilzete estará às 9 da manhã, também abençoando as pessoas, na Avenida Marechal Fontinelli, 4217, no bairro da Malé. E você está convidada a estar conosco, independente de qualquer circunstância. Quem sabe você nunca entrou numa igreja evangélica, ou você um dia já esteve, mas não se firmou na fé, ou quem sabe você esteve na presença de Deus por um tempo, mas você se desviou, se afastou. Enfim, a igreja está com as portas abertas para todos aqueles, né, que reconhecem que precisam buscar a Deus. Então, às 9 da manhã, eu estarei na reunião principal. Eu gostaria de ler aqui, já falei na semana passada, né, sobre a importância da gente focalizar na grandeza de Deus. No livro de Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 12, né, o profeta vem falando a respeito da grandeza de Deus, da majestade de Deus, e ele vai citando vários fatos, né, importantes para que a gente consiga compreender como Deus é grande. Ainda que a nossa mente tenha dificuldade para ter esse entendimento a respeito da grandeza de Deus, mas quando nós lemos esses relatos aqui, nós somos ajudados a entender como Deus é grande. Ele disse assim no versículo 22, Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são quase 8 bilhões de habitantes, cujos moradores são como gafanhotos. Ele é quem estende os céus como cortina e os desenrola para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Então Deus é tão grande, né, que Ele é aquele que se assenta sobre a redondeza da terra, e Ele é o que os moradores desta terra, são como gafanhotos diante da sua grandeza. Quase 8 bilhões de pessoas são como gafanhotos diante da grandeza de Deus. Esse Deus é o que estende os céus, né? Ele criou todas as coisas, ele tem o poder de estender os céus como se fosse uma cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Quer dizer, Deus é muito grande, muito grande. Ele criou os céus e a terra, ele criou este universo com tantos e tantos planetas e galáxias e trilhões de estrelas e tantas coisas. Ele criou todas as coisas. E esse Deus, ele permanece de eternidade a eternidade, ele é muito grande. Mas às vezes o ser humano, diante de uma impossibilidade, diante de uma adversidade, diante de uma situação considerada para ele impossível, muitas das vezes ele desanima, ele desacredita, né? Quantas pessoas estão por aí depressivas, desanimadas, prostradas, e elas estão depressivas porque existem várias causas, né,
para que uma pessoa sofra de depressão. Mas eu me refiro àquelas pessoas que estão depressivas porque elas se depararam com situações, com problemas na vida, com circunstâncias na vida, que elas não puderam, não podem resolver com as mãos, a capacidade humana não pode resolver, e elas foram desanimando, entristecendo, se amedrontando diante daquela situação, e há pessoas que elas estão depressivas por causa das impossibilidades que estão diante delas, por causa dos impossíveis que existem diante delas. Então elas desanimaram, e desse desânimo elas foram se entristecendo, desanimaram, sentindo medo, e de repente elas se tornaram pessoas depressivas. Por quê? É um problema orgânico, biológico? Não. Porque elas se desanimaram tanto que entraram numa depressão, porque consideraram e consideram que tudo está perdido, não há solução para elas. Mas quando nós focalizamos, né, na grandeza de Deus, Deus é tão grande que ele pode se assentar na redondeza da terra. Deus é tão grande que ele tem o poder para fazer com que estender os céus como uma cortina, e depois ele pode desenrolar como se fosse uma tenda, né, para neles habitar, porque ele é muito grande. Então, se você focalizar nas circunstâncias, nos problemas, nas impossibilidades, com certeza você vai desanimar, vai ficar prostrado, prostrada, sem dúvida alguma. Mas se você focalizar seu coração espiritual, seus olhos espirituais, na grandeza de Deus, Deus é muito grande, não há nada difícil, nada impossível, nada que Ele não possa transformar. E você buscá-lo de todo o coração, não apenas em função de vencer impossibilidades na sua vida, mas porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele concede vida, porque Ele salva, né? Através de Jesus, Ele nos trouxe salvação. Então, se você buscá-lo de todo o coração, você vai começar a se levantar, porque isso vai lhe trazer a fé que é definida como certeza. Você vai entender que, por mais impossível que sejam os seus problemas, suas lutas, as circunstâncias diante de você, Deus é muito grande e Ele pode transformar qualquer situação. E Ele pode, inclusive, tirar do fundo do poço aqueles que estão no fundo do poço e transformar todas as coisas, porque Ele é Deus. Então, lembre-se disso, medite nisso, coloque no coração e não esqueça, domingo, você de Marília, de uma cidade próxima da região, Rua Prudente de Moraes, 1020, no bairro do Alto Cafezal, reunião principal no domingo, depois às 7 da noite. Lá no Rio de Janeiro, às 9 da manhã, Avenida Marechal Fontinelli, 4.217, no bairro da Maré. Que Deus abençoe e até a próxima.